Olá, internautas! Hoje nós vamos conversar com o Padre Bernardo. Ele é alemão, já morou aqui no Brasil, faz parte do Patriarcado Latino de Jerusalém e é historiador biblista. Nós vamos conversar com ele sobre a Igreja Católica. Padre, o senhor que é arqueólogo, eu queria saber do senhor como que a gente pode ter provas de que Jesus passou pelos lugares históricos em Jerusalém. Quais provas a gente tem da passagem de Jesus? Provas históricas, de arqueologia. Isso, não sei como pode explicar isso, como provas. Nós só temos testemunhas, temos os evangelhos, temos os lugares que o evangelho nos conta. E lá tem as tradições onde Jesus passou, pelos evangelhos, pela gente que vivia lá, as primeiras comunidades cristãs, e a gente vai a esses locais que existem, que foram também em parte escavados, onde se encontrou aquilo que o evangelho nos contou. Digamos, como prova de vida de Jesus, da sua morte e sua ressurreição, temos uma relíquia. Sabe que é essa relíquia? Qual é? É o Santo Sudário de Turino. A gente pode dizer, então, que o Santo Sudário é a maior prova física da existência. Esta é uma prova física. E claro que tem também polêmica a respeito disso, né? A NASA fez análise e dizem, não, isto da Idade Média e tal. Mas foi um erro grande, porque na Idade Média havia um incêndio, né, na igreja onde estava o Santo Sudário, e o Santo Sudário também sofreu desse incêndio. E por isso os dados estão de lá. Mas temos outros dados científicos, por exemplo, de um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é judeu, biólogo, que encontrou lá partículas de plantas que só existiam num certo tempo entre Jerusalém e Hebron, que prova que esse sudário vem de longe, tem 2000 anos, e é de lá. E tem muitas outras coisas lá no Santo Sudário que provam que trata-se de Jesus e trata-se de um milagre, porque ninguém tem uma explicação como o corpo de Jesus se empregou dentro desse tecido de linho. Para isso, a gente precisava uma energia superior daquela de muitos homens juntos. Mas nós podemos dar uma explicação. Porque do corpo humano de Jesus, até a sua ressurreição, precisava de uma transformação deste corpo natural em corpo sobrenatural. E isto, claro, precisa uma energia que naturalmente não se conhece. E isto fez como impronta, né, deste tecido que mostra todas as chagas do nosso Senhor. Para mim, é a relíquia mais importante que temos, que realmente, se a gente vai explicando tudo isso, como foi formado tudo isso, né? Prova científica, para mim, da ressurreição de Jesus. Morte e ressurreição de Jesus. Padre, o senhor reside hoje em Jerusalém, né? Sim. Como que é manter a fé num local tão cheio de conflitos e de guerras religiosas, né? Entre judeus, católicos, várias religiões estão ali disputando aquele território numa guerra considerada santa. Como que é para o senhor manter a fé e manter firme na caminhada, na palavra de Deus, num local com tanto conflito?
Tem esses conflitos, sim, e sempre havia e sempre vai ter. No tempo de Jesus, a Terra Santa foi ocupada pelos romanos. Lembram-se que Jesus falou? Ela não entrou na política. Ele disse, o meu reino não é dessa terra. O reino de Deus está dentro de vós. Política, outra coisa. Não entramos na política no reino de Deus, porque nós preparamos-nos para o céu. Na terra sempre vai ter essas coisas todas, porque a gente não se entende, não é? Todo mundo tem os seus pensamentos, quer dominar o outro, quer ser rico, isso tal, tudo mundano, que vai embora, vai Seria acabar. a vaidade, né? É vaidade, vai embora tudo, não é? Nós temos outro caminho daqui para o além, para a felicidade eterna em união com Deus. O senhor entrou num ponto interessante sobre a política, né? A gente está passando agora pelo Sínodo da Amazônia. Uma questão muito polêmica, tanto para a igreja quanto para o Brasil. Como que o senhor vê essa questão? Eu não sei muito deste sínodo, porque agora eles fizeram lá um papel que discutem, depois a gente tem que esperar o que vai sair daquilo, né? Primeiro isso, né? O Papa não vai assinar se for uma coisa que não convém para a nossa igreja, né? E como que for, eles falam de muitas coisas bobas, né? Aquilo que nós precisamos são gente, também padres, também aqui do Brasil, que podiam ir lá ajudar. Mas poucos querem ir lá porque é uma vida sofrida lá. Quem quer sofrer? Mas, sabe, os religiosos, os padres, os sacerdotes deviam ser os primeiros para, né? Se sacrificar, vamos dizer. Sacrificar, né? Para essa gente abandonada, não só na Amazônia, também em outros lados, Pantanal, onde também eu já estive lá no Pantanal. E só 4 dias eu vi lá a situação nessa região, só uma vez por ano passa lá um padre. Olha, pode ser. A gente fica lá nas mãos dos outros evangélicos, tem lá a Assembleia de Deus e tudo. Né? E, pois é, também são cristãos, mas não têm a verdade inteira. Não é? Não tem os sacramentos, nada, não tem a Eucaristia, tudo. Então, isto é uma grande responsabilidade da própria Igreja do Brasil. E os bispos deviam procurar gente que vão lá. Não precisamos fazer padres, sacerdotes, de gente casada. Não precisamos. Temos outros que podiam ir lá sacrificar-se. Padre, o senhor falou uma coisa interessante sobre outros cristãos, né? O senhor já passou por outras religiões, né? E se descobriu na Igreja Católica? Eu fui protestante, né? Quer dizer, nasci numa família luterana que não tinha fé. Mas a gente, nesse tempo, batizava as crianças sempre, tudo, né? Mas eu fui criado sem fé. A palavra de Deus não existia, a oração não existia. Então, eu comecei a procurar, como jovem, o sentido da vida. Uma verdade se existir. Encontrei Deus, que Deus realmente existe, né? Quer dizer, uma história longa, né? Mas sabendo com isso que precisava de Jesus, então eu entreguei a minha vida a Jesus. E nessa hora em que eu fiz isso, o meu batismo como menino tornou-se vivo e real. Então logo o Espírito Santo me guiou até depois compreender que a Igreja Católica é aquela que Jesus fundou, né, na rocha que chama-se Pedro. Né? E o sucessor de Pedro, o Papa. Então, quem tem a Papa? Que igreja tem o Papa? Só é católica. Então, virei-me católico e
neste caminho, sabia que tenho que ser sacerdote. Só para finalizar, que a conversa aqui está muito boa, mas eu sei que o senhor, né, está com a agenda bem apertada. Só para finalizar, quais são os maiores desafios da Igreja Católica hoje, na modernidade? Desafios. Onde? Aqui no Brasil ou no mundo? Em geral, vamos dizer assim, mas pode citar o Brasil, que é a nossa terra. O Brasil é um povo religioso, não tem tantos desafios como a minha terra da Alemanha. Lá, o Papa Emérito, Bento XVI, recentemente falou ao seu secretário: estou muito preocupado com a minha igreja da Alemanha. Lá entrou a escuridão, porque perdem a fé.